Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Deus. Pai, nesse momento, Senhor, de meditação na tua palavra, Senhor, te pedimos, Pai, fala profundamente aos nossos corações. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser capacitados por Ti, Senhor, a compreender, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, encontre abrigo em nossos corações, Pai, e que também seja, Senhor, motivo, Senhor, de reflexão para nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso para nós, que é um momento de aprendizado, Senhor. Então, Pai, faz a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas, e nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Pai, nos ilumina na compreensão da Tua palavra. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vivemos, irmãos, um momento bastante difícil, um momento bastante complicado, onde ligamos a televisão e todo o tempo são só notícias de morte, de pessoas contaminadas, de falta de leitos. Um momento onde talvez a humanidade jamais tenha pensado viver. Eu posso falar por mim mesmo, nunca imaginei que a minha geração fosse viver esse momento. Já vivi algumas coisas difíceis, complicadas, mas nunca imaginei que passaríamos pelo momento de estarmos reclusos dentro de casa, do templo fechado, em função de uma contaminação, que muitos dizem que o percentual de mortos é pequeno, mas basta a gente atentar para que o percentual de mortos possivelmente não inclui os nossos familiares, não é? Os meus ainda, graças a Deus, não incluiu ninguém, mas não importa se o percentual é grande ou pequeno, né? Importa que são vidas que estão se perdendo, não é? E quem tem tentado enfrentar essa situação sem obedecer às restrições sanitárias tem se complicado bastante. Então vivemos esse momento de noticiários, seja através do rádio, da televisão, da internet, enfim, são só notícias preocupantes. Muitas pessoas hoje se preocupam com o dia de amanhã, não sabem como vai ser, não sabem se seus filhos terão emprego ou se não terão emprego. A ideia é que muitos desempregados, nós teremos muitos desempregados em função dessa epidemia, então o panorama é muito complicado. É um momento onde nós precisamos colocar a nossa fé em ação, não ser apenas uma fé de palavra, uma fé onde nós falamos da fé, mas não vivemos a fé. Também é um momento bastante preocupante para aqueles que vivem a incredulidade, porque quem é incrédulo nesse momento vai ficar mais impactado com as notícias, mas quem tem fé, quem acredita em Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse então está no momento de colocar a sua fé em ação. E a palavra do Senhor, então, aqui no capítulo 11, no versículo 6 do livro de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? A fé é uma palavra tão pequena, mas no próprio livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, no versículo 1, a definição de fé é: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, essa certeza é uma convicção. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer sem ver. Ainda que não tenha acontecido, eu preciso crer que vai acontecer. E crer sem ver, isso é fé. Nós precisamos, então, crer que tudo isso vai passar.
crer que haverá um amanhã e que esse amanhã pode ser melhor do que o ontem, ou até mesmo melhor do que antes do coronavírus. Precisamos crer que haverá emprego para as pessoas e que a economia ela vai se restabelecer. O país precisa avançar, a economia precisa crescer e as pessoas precisam trabalhar. Nenhuma máquina funciona, a máquina econômica, digo eu, sem trabalhadores, sem pessoas para comprar, para vender. As pessoas precisam consumir. Então, certamente haverá emprego. O que nós precisamos fazer é, por este momento, nos mantermos em casa, obedecermos às restrições sanitárias e nos prepararmos para o porvir, crendo que o porvir será bom, será melhor, vai melhorar, a situação vai melhorar, mas é preciso colocar a sua fé em ação. Mas a incredulidade, ela é algo que faz com que fique mais enfatizado em nós algumas coisas. O incrédulo ele tem o seu olhar voltado para a dificuldade, né, para a adversidade. O incrédulo geralmente ele tenta fugir do problema, ele se desespera diante do problema. A incredulidade ela faz isso conosco, faz com que a gente fique fixado nos problemas, nas situações, que a gente só olha a parte ruim das coisas, não é? Que a gente fique sem esperança, sem expectativa. A incredulidade faz com que a gente fique fixado em coisas que não fazem a gente avançar, que nos atrasam, que nos paralisam. Faz até a gente murmurar, coisa que Deus não se agrada. Então, a incredulidade é algo nocivo para nós. A incredulidade é algo que faz com que a gente não creia que o amanhã vai existir, que o amanhã pode ser melhor, que vai melhorar, que as coisas não vão permanecer assim para sempre. O que eu quero que você compreenda é que vivemos um momento que a incredulidade não pode imperar. O que deve imperar, o que deve reinar sempre é a fé. Não podemos nos deixar levar pelas notícias de televisão, de rádio, de internet. É claro que elas têm que ser noticiadas, é uma verdade, estão acontecendo, mas isso vai passar. Nós já vivemos outros momentos difíceis na história da humanidade que ficaram para trás, e assim também será com o coronavírus. Não dá para a gente pensar que em função do coronavírus não haverá um amanhã. Assim pensa um incrédulo. Mas o homem de fé, a mulher de fé, ele tem certeza daquilo que ele espera. E a minha certeza é que viveremos dias melhores, ainda que passemos por tribulações e lutas. A palavra de Deus no capítulo 11, no versículo 1, na segunda parte, diz: é prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu não preciso ver, eu preciso crer. A fé é isso, é crer sem ver. Então nós precisamos crer que o amanhã será melhor. Também gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ainda no livro de Hebreus, agora no capítulo 12, no versículo 2. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que nós precisamos entender é que o incrédulo está de olho nas situações, nas dificuldades, nas adversidades. O incrédulo está sempre enxergando a parte negativa da notícia, ou da situação, ou do panorama. Mas o homem que anda pela fé, ele tem seus olhos fitos, fixados em Jesus. Porque ele sabe que Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque ele sabe que Jesus é aquele que pode transformar ou mudar o panorama. Que Jesus é aquele que, quando entra na nossa vida, realmente muda a nossa história. Então, sabendo que Jesus está conosco, os nossos olhos não devem estar nos problemas, nas situações, nas dificuldades, e sim em Jesus. Ainda que passemos por dificuldades, é uma promessa do Senhor que Ele estaria conosco, Ele está conosco e vai permanecer conosco. E vai nos ajudar a superar esse momento difícil. O que nós precisamos fazer nesse momento é não dar ênfase nas coisas ruins, só enxergar os problemas, as dificuldades. Muitos estão sofrendo hoje porque o templo está fechado. Como se o templo fosse a igreja. A igreja não é o templo e nem o templo é a igreja somos nós.
O nosso relacionamento com Deus, ele independe do templo. É claro que é muito bom ter o templo, um local onde a gente vai se reunir, onde a gente vai se confraternizar enquanto irmãos, vamos adorar juntos ao Senhor enquanto irmãos. É muito bom ter o templo, mas a igreja não pode ficar paralisada porque o templo está fechado. A igreja, elas são pessoas, não é tijolo, não é pedra, não é parede. A igreja são pessoas e nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor e o mundo hoje precisa de Jesus e precisa que a igreja seja atuante, que a igreja esteja firme, que a igreja se baseie na fé. Enquanto o mundo olha para as situações e se entristece, muitos estão em depressão, muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão sofrendo. A igreja precisa enviar uma mensagem de fé para o mundo, de crer que Jesus é o Senhor e que Ele está no controle, que nós precisamos descansar nele, para que as pessoas possam entender a razão da paz que vivemos. Enquanto o mundo está desesperado, enquanto o mundo está preocupado, nós devemos exalar a paz que excede todo entendimento, porque é a paz que nós recebemos de Cristo. A situação do crente, ela não varia em função das circunstâncias da sociedade. A minha vida pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Então, ainda que tudo esteja caminhando para algo ruim, Deus vai abençoar a sua vida de sobremaneira, porque Ele nos chamou e Ele nos separou e Ele ama nos abençoar, Ele é galardoador. Então nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo. O incrédulo olha para as situações, para as dificuldades, para as lutas, e essas situações, elas tomam um vulto muito maior. Mas o homem de fé, a mulher de fé, ele olha para Cristo, na certeza de que o Senhor é Senhor da vida dele, é Senhor da vida dela. Então olhe para Cristo, deixe de olhar para as situações. Sim, se mantenha informado sobre tudo o que está acontecendo. Claro, é importante a gente estar informado, mas não deixe que isso domine o seu coração, domine os seus pensamentos. Faça com que você deixe de crer que tudo o que está acontecendo para destruir as vidas. Não é isso, não é isso. Tudo que está acontecendo tem um propósito. Não entendemos muitas vezes os propósitos de Deus, mas o Senhor está conosco, e é isso que nós devemos ter vivo em nosso coração, para que a gente não haja como um incrédulo. O incrédulo, diante do gigante, ele foge. Diante da muralha, ele desiste. O incrédulo, diante da dificuldade, ele se acovarda. Mas a igreja não foi chamada para se acovardar. A igreja foi chamada para avançar. A igreja foi chamada para olhar para o gigante e entender que maior é aquele que está em nós. A igreja foi chamada para olhar para as muralhas e dizer: as muralhas são grandes, mas o meu Deus é maior. Não podemos, nesse momento onde o mundo precisa tanto da palavra de renovo, de fortalecimento, que vem do trono da graça de Deus, nós nos abatermos. Não somos nós quem devemos estar abatidos nesse momento. Nós devemos ser um instrumento de fortalecimento das pessoas. Eu gostaria de citar algumas situações ou pessoas de fé. Ainda na carta aos Hebreus, nós vamos ver que Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, ele simplesmente construiu uma arca e salvou sua casa. Claro, com a orientação de Deus. Mas veja, Deus falou com ele a respeito de acontecimentos, coisas que iriam acontecer. Não estavam acontecendo, mas ele creu. Pela fé ele creu. E ele creu na palavra de Deus e fez exatamente o que Deus orientou a fazer. E porque ele fez, ele e a família dele foram salvas. Homens de fé põem sua confiança no Senhor, não põem sua confiança em situações, em governos, em reis. Homens de fé ouvem o que Deus está dizendo. E eu acho que nós, nesse momento de grande tribulação que o mundo passa, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando.
Veja, Hebreus, ainda no capítulo 11, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu com a finalidade de ir ao lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas veja, ele não mostrou a terra. Isso é agir pela fé, é crer naquilo que Deus está falando, que Deus está dizendo, e seguir, crendo que tudo que Deus prometeu vai se cumprir, crendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está no controle da nossa caminhada. Ainda que nessa caminhada a gente passe por algumas dificuldades, certamente aquilo que Deus preparou para mim e para você vai se cumprir. Mas se nós agirmos com incredulidade, se Abraão tivesse agido com incredulidade, ele teria ficado na sua terra. Era muito mais cômodo, era muito mais tranquilo, ele estava dentro dos seus costumes, ele estava ali abrigado na casa de seu pai. Ele não teria obedecido o chamado. O incrédulo é aquele que simplesmente se acovarda diante das dificuldades. Não podemos ser incrédulos, amados. Precisamos ser homens e mulheres de fé. O mundo espera isso de nós, que testemunhemos a presença de Cristo em nós, que a gente não venha agir como aquelas pessoas que são desamparadas. E quando eu digo desamparadas é porque elas não têm Cristo. Nós sabemos de onde vem a nossa força, nós sabemos que Cristo é o nosso socorro, nós sabemos que as nossas orações sobem até o Senhor como um aroma agradável, um incenso agradável ao Senhor, que o nosso Deus é Deus que ouve, é Deus que vê, é Deus que fala. Então, diante dessas lutas e tribulações, a incredulidade tem que ficar de lado. Deus te chamou para crer, Deus te chamou para ter fé, Deus te chamou para andar na certeza de que Ele está contigo. Deus te chamou porque Ele te amou primeiro e Ele vai cuidar de você assim como Ele cuida de mim, assim como Ele cuida da sua igreja. Não importa o que está acontecendo no mundo, só vai acontecer com a igreja do Senhor aquilo que Ele quer. É claro que nos importamos com as pessoas que estão no mundo, é claro que oramos para que elas possam conhecer a Jesus Cristo, é claro que queremos que elas se convertam, que queremos que elas sejam salvas. Quando eu digo não importa, eu digo que a minha vida ela está submissa, submetida à vontade do Senhor, e na minha vida não acontece nada que o Senhor não queira que aconteça, e assim também é com você, meu amado. Você não pode deixar as situações do mundo, as tribulações do mundo, causarem em você desespero, porque não há motivo para que você fique desesperado na medida em que você crê que Jesus reina e Ele reina. Veja, ainda com Abraão, Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo disposto a sacrificar o seu unigênito. Ou seja, quando Deus pediu Isaque a Abraão, ele pela fé, ele entregou seu filho, ele realmente ia sacrificar o seu filho. Mas é muito interessante a gente ler também o que está lá no versículo 19 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E isso é andar pela fé. Isso é a certeza de que Deus está no controle. Deus, ele chama Abraão e diz: olha, vai lá e sacrifica o teu filho. E Abraão estava disposto a sacrificar o filho porque cria que ainda que ele precisasse sacrificar o seu filho, ainda que seu filho viesse a morrer, Deus podia ressuscitá-lo e dar a vida a ele de novo. Abraão, ele obedece a um chamado para uma terra, para ir para uma terra, mas a terra ele não sabia qual era. Deus não mostrou para ele. Hoje, nos dias de hoje, os dias de tribulação que nós vivemos, nós precisamos andar pela fé, colocar nossa fé em prática. Abraão, ele colocou sua fé em prática. Nós precisamos viver essa fé prática. Há muitos discursos de fé, palavras bonitas, rebuscadas, mas palavras bonitas e rebuscadas, elas não têm valor se não forem vividas, se não forem colocadas em prática. Se a sua fé não for uma fé prática, não tem valor.
E é nesses momentos de tribulação que a igreja precisa mostrar aonde ela está firmada, onde está firmada a sua fé, a sua certeza, a sua esperança, a sua expectativa. A nossa certeza, a nossa esperança não está no presidente, não está no governador, não está no prefeito. É claro, nós oramos por eles, porque assim nos ensinou o nosso Senhor. Então nós oramos pelo nosso presidente, que Deus possa abençoar a vida dele, que Deus possa iluminar ele para que ele tome as decisões corretas, o governador também, os prefeitos, enfim, nós oramos por eles. Obedecemos, sim, claro, fazemos parte da sociedade. E o Senhor nos manda obedecer às autoridades constituídas. Mas, amados, a minha fé não está em homens, está no Senhor. A minha certeza, a minha esperança, a minha expectativa não está em homens, está no Senhor. Eu não posso viver como um incrédulo quando eu fui chamado para viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Precisamos caminhar pela fé. Olhar para o mundo não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Não nos abalarmos pelas situações do mundo como se isso pudesse mudar aquilo que o Senhor já preparou. O que o Senhor já preparou vai acontecer e ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor já preparou. Não fique desesperado, não fique desanimado com essa situação. Louve ao Senhor nesse período em que você está recluso. Adore ao Senhor, cante louvores. O fato de você não estar no templo não faz com que você não tenha motivo para louvar, para adorar. Você todo tempo e todos os dias e a cada segundo tem motivo para adorar a Deus, para cantar louvores. Aproveite esse momento para se debruçar na palavra. Aproveite esse momento para se reunir com a sua família e ler um versículo, 2, um capítulo e meditar nele, pedindo que Deus os ilumine para que vocês possam compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Nesse momento, tudo que nós temos visto, parece que Deus está querendo nos mostrar que o sacerdócio universal, ele tem uma grande importância. Você é sacerdote do Senhor, eu sou sacerdote do Senhor, e aonde nós estivermos, as pessoas que necessitarem ouvir uma palavra do Senhor devem ouvir dos nossos lábios, dos nossos lábios. Você precisa restabelecer na sua casa o culto familiar. Em vez de ficar numa incredulidade, achando que tudo vai mal e que as coisas não vão melhorar. Tudo vai melhorar, as coisas vão passar. Mas nesse momento nós precisamos entender que temos um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele não é restrito ao templo. Se o templo está fechado, nós somos servos do Senhor e nós precisamos nos relacionar com Ele, ainda que o templo esteja fechado. É muito bom nos relacionarmos com o Senhor também no templo, mas é também. Eu me lembro de uma mulher samaritana dizendo ao Senhor: olha, vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém, e nós dizemos que temos que adorar naquele monte ali. E Jesus disse: olha, vai chegar a hora que não será nem em Jerusalém nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão em todos os lugares. Os verdadeiros adoradores adorarão em todos os lugares. Então, aonde você estiver, meu amado, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se você está trabalhando nesse momento porque você é da área da saúde, adore ao Senhor, porque certamente você será instrumento de Deus aonde você estiver. Você que está recluso na sua casa, adore ao Senhor. Declare as maravilhas do Senhor, leia a palavra de Deus, se relacione com Ele, dobre os joelhos e ore pelos que estão trabalhando, pelos que estão enfermos. Chame a sua família e se reúna com a sua família para orar, para adorar, para cantar louvores ao Senhor. Veja, Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 vezes. Ou seja, haviam 2 muralhas. A primeira muralha tinha 3 metros de largura, a segunda muralha 2 metros de largura. Era algo intransponível. Mas pela fé elas ruíram. Pela fé, tudo isso vai terminar. Pela fé,
A vida normal, natural, será restabelecida. Pela fé nos reuniremos como igreja do Senhor no templo, mas enquanto isso não é possível, pela fé continuamos proclamando e anunciando as maravilhas do reino de Deus através do WhatsApp, através do YouTube, através das mídias sociais. Pela fé, andamos pela fé, vivemos pela fé, cremos em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Pela fé devemos viver. Amados, talvez hoje pareça impossível para o homem essa situação se findar. Essa situação do coronavírus, essa situação de estarmos presos dentro de casa, talvez isso pareça impossível para o homem. Mas eu quero dizer a você, no dia de hoje, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Então, larga de lado a incredulidade. Não se deixe levar pelas notícias ruins. Devemos sim ficar informados, mas devemos viver pela fé, andar pela fé. Homens de fé fizeram coisas que somente podiam ser feitas pela fé. Nós precisamos proclamar para o mundo a nossa fé. Quem é a razão da nossa fé? A pessoa de Jesus Cristo. Quem é a certeza para nós? Essa certeza, ela não é pautada em coisas variáveis, mas naquele que promete e cumpre, Jesus Cristo. Então, precisamos viver essa certeza. Precisamos viver com convicção de que tudo vai passar e que nós adoraremos o Senhor ainda no templo, reunidos como igreja. Mas enquanto isso não acontece, nós adoraremos aonde estivermos, porque o nosso Deus, Ele é o único digno de adoração, de louvor, porque a Ele pertence o reino, pertence a majestade, a glória, a honra, tudo pertence a Ele. Muito bom é poder meditar na palavra do Senhor. Amados, que possamos nos lembrar, e eu vou deixar aqui mais um versículo, Marcos capítulo 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Não se esqueça disso. Tudo é possível ao que crê. Que a gente possa, nesse momento de luta, de dificuldade que o mundo passa, que a gente possa passar por esse momento baseado, firmado, alicerçado na fé que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos. Amém e graças a Deus.